Fala aí, galera, beleza? Antes de mais nada, Feliz Natal a todos. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez a gente vai reagir aqui ao programa do Jogo Aberto, transmitido ontem, Jogo Aberto Bahia, onde eles falaram um pouquinho sobre a projeção do ano de 2026 do Bahia. Vamos lá? Vamos ao vídeo aqui e na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre Eric Pulga, que agora tá valendo 11 milhões de euros, hein? Vamos em frente. Pois é, meus amigos, título na casa do rival não é todo dia, é um jogo bastante pegado. Vamos ser sinceros aqui, Clérison, que dava pra ter decidido já na Fonte Nova, aquele 2-0 acabou ficando até barato, Lucas Arcanjo pegou pênalti, mas no segundo jogo o Vitória foi pra cima, aguerrido como sempre com a força do seu torcedor, ainda conseguiu sair na frente, mas não foi o suficiente que Kaique fez o gol do título do Bahia, aí marcando a revanche, né? Depois do ano passado, o título do Vitória na Fonte Nova, veio a revanche tricolor pra começar um ano que parecia muito promissor, ainda veio Copa do Nordeste, mas terminou com um gostinho amargo para a torcida do Bahia, né? Que viu uma verdade, um título merecido para o Sport Clube Bahia. Por que um título merecido? Investimento melhor, estruturação melhor, um elenco melhor do que o Sport Clube Vitória. E aí você feliz quando fala o seguinte, o Vitória na garra, na vontade. E, aliás, será bem típico também de 2026 essa vontade, essa determinação. Então, um título merecido ao Sport Clube Bahia. É dolorido para o torcedor do Vitória, é claro, como também um título do Vitória na Arena Fonte Nova também é um título dolorido para o torcedor do Sport Clube Bahia. Mas o Bahia fez o dever de casa, fez o trabalho, aquilo que foi proposto. O cronograma de 2025 incluiu o título de campeonato baiano, como também o título da Copa do Nordeste, mas foi uma festa bonita. A gente estava por lá, a gente presenciou, independentemente de quem seja o campeão, a gente quer o bem do futebol baiano. E naquele momento foi o bem do Bahia e foi uma festa bonita. Com um detalhe, uma festa... Só um ponto aqui, eu discordo, eu quero o bem do Bahia, tá? Vamos nessa. Que poderia ser mais ampla, como? Eu sou contra esse negócio de torcida única em estádio de futebol, principalmente também quando se fala em relação a clássico. Para mim, clássico... E aí, toda vez que você transfere a responsabilidade, que você fala, não tem condições, você está transferindo a responsabilidade, o dever de segurança que é do Estado, ou dos organizadores do evento, Federação Baiana, Polícia Militar, o governo, de um modo em geral, quem está à frente da segurança do nosso Estado. E aí você evita o que poderia ser um clássico muito mais bonito, muito mais charmoso. Uma final de campeonato baiano, Bavi, torcida de um lado, torcida do outro, seria muito mais interessante. Sonho com isso e espero, em um futuro breve, a gente ter uma torcida presente dos dois times. Seria um baita presente de Natal aí, pensando já em 2026. Mas, Clérison, falando aí sobre essa próxima temporada do Tricolor, né? O Bahia tem uma dificuldade aí nesse começo de temporada, pensando na organização de calendário, né? A temporada começando um pouco mais cedo, Brasileirão já em janeiro. Tem a Copa Libertadores da América, essa preliminar, né? A fase pré-Libertadores, que a gente chama, para acontecer também no mês de fevereiro, e que é um tanto quanto diferente, né? O Vitória vai ter a Copa do Nordeste, mas essa primeira fase, muitos jogos vão ser times de Série C, de Série D ali, jogos teoricamente mais acessíveis para a equipe do Vitória. O Bahia não, tem dois confrontos ali que são decisivos, eliminatórios, de olho numa fase de grupos de Libertadores, jogos tensos para o Bahia. E aí eu quero saber de você como é que fica essa dinâmica aí para o começo de temporada. Eu acho que o Bahia talvez tenha um sossego um pouco maior, porque se você for pensar um time alternativo para o baiano, esse time tem Del, esse time tem Juan Pablo, esse time tem Zé Guilherme, tem João Paulo no gol. Bahia tem peças interessantes, Luiz Gustavo na zaga, para colocar para jogar como esse time alternativo, até para ver, dar mais rodagem para esses jogadores. Mas mesmo assim, vai ser um começo de ano pegado para o Bahia, né? Quando se fala em relação ao calendário, é de conhecimento de todos os times. Que desarme de Nicolás Azevedo aqui, viu? Ele joga muita bola, esse volante. Pelo amor de Deus. Do futebol mundial, o calendário que vai ter durante o ano. Sim. Não existe um calendário para disputar 2026, um calendário que seja formatado em 2026. Ou seja, desde setembro a gente já tem conhecimento da competição, das competições que o Bahia vai participar. É um calendário extenso? É um calendário puxado? Mas o Bahia... Aí eu lembro de Marinho quando fala, Dr. Cite, dê seus pulos. Dê seus pulos. Porque o que acontece? O Bahia tem a possibilidade, tem bons jogadores, na verdade, na base, mas não só é a base. O Bahia tem a possibilidade financeira de montar um elenco não inchado, mas um elenco que tenha opções para o técnico. Eu não vejo como a questão do calendário o principal problema do Sport Clube Bahia, porque pode fazer o gerenciamento de elenco, ter no mesmo grupo 2 times, 3 times, que não seja time reserva, mas que seja time alternativo, como você disse, em alguns jogos teoricamente menos importantes, porque competições de ponto corrido, todos os jogos são importantes e são iguais
em termos de pontuação, mas consegue fazer esse gerenciamento e eu acredito muito nisso. Para mim, o problema maior do Sport Clube Bahia não é a questão do calendário, é corrigir um problema que foi em 2005. É não ter uma entrega fora de casa, é ter uma entrega sempre complicada e aí a gente não pode cometer o mesmo erro, viu, Rogério Ceni? Não pode cometer o mesmo erro que foi em 2025, que o Bahia venceu poucos jogos. Se o Bahia tivesse uma entrega maior, tivesse um aproveitamento maior fora de casa, talvez o Bahia chegasse na reta final com vaga garantida para a fase de grupo da Libertadores. Para mim isso é indiferente, porque vejo tudo como Libertadores, mas poderia chegar brigando com a equipe do Flamengo, brigando com a equipe do Palmeiras, talvez por título. Aproveitamento. Concordo com o que ele diz aqui também. A gente perdeu pontos muito bestas aqui nos jogos fora de casa, contra a Vitória principalmente, contra o próprio Sport, contra o Juventude. Então o Bahia sofreu com ele mesmo, né? Porque a qualidade é a mesma, eu não sei qual é o problema emocional que o time do Bahia tem. Então o Rogério Ceni tem que corrigir isso daí também, tá? Em casa, sensacional. Aproveitamento fora de casa tem muito o que melhorar. Espero que 2026 seja muito melhor do que foi em 2025. Com certeza. E como a gente até comentava, né, que talvez seja pesado dizer que foi um ano frustrante ou decepcionante do Bahia, eu queria saber de você o que você acha que o Bahia tem que fazer em 2026 para alcançar esse nível de expectativa que o torcedor hoje tem? Talvez um G4 ali de Brasileirão ou chegar numa fase mais aguda de Copa Libertadores. O que você está esperando do Bahia para 2026? Em relação ao Bahia, eu sou mais otimista do que em relação ao Vitória. Eu vejo o Bahia brigando por título. Eu já te falei isso em outras oportunidades. Eu vejo o Bahia brigando por título. Sabe por quê? Porque são detalhes para poder ajustar 2, 3, 4 peças. E o grupo econômico, o grupo o Grupo City, o grupo que gerencia o Sport Clube Bahia, tem esse poder aquisitivo de fazer o Bahia um grande time. Então, eu acredito que o Bahia vai brigar por título, tanto Libertadores como também vai brigar por título no Campeonato Brasileiro. Gostei do seu otimismo, Clérison. Que seja assim. Agora, meus amigos de casa, a gente vai voltar. Tá aí, galera. Um resumo aqui do que o Jogo Aberto trouxe. Achei uma informação bem interessante, né? Uma avaliação coerente, na minha visão. Acho que o Bahia precisa, sim, ser mais agudo nas competições. Acho que o Bahia precisa melhorar fora de casa. Acho que é chovendo molhado dizer isso daqui. E aí, vamos partir agora para a segunda notícia aqui, o segundo ponto que eu trouxe aqui, que eu trago aqui para vocês, sobre Eric Pulga, né? Nosso Pulguinha aí, o mascote do Bahia, que já virou xodó da torcida. Realmente o Bahia é um com ele, outro sem ele. Jogador que hoje está avaliado em 11 milhões de euros, pouco mais de 60 milhões de reais aí. Nascido no ano 2000, tem 25 anos, 1,69 m, ponta esquerda. Fez vários jogos esse ano pelo Bahia, né? Titular absoluto aí desde que chegou. Tem contrato com o Bahia até 31/12/2029. E aqui um ponto interessante aqui é o valor de mercado de Pulga. Se a gente for acompanhar aqui, lá em 2023, quando ele jogava pelo Ceará ainda, ele estava avaliado em 150 mil euros. 150 mil euros. Aí em 2024, 1 milhão de euros. Em 2024, ele sobe para 2 milhões de euros. Aí quando ele vem para o Bahia paga 3 milhões de euros, né? Que estava mais ou menos ali, quase 20 milhões de reais. Só que aí, rapidamente, em um ano, o valor de mercado dele sobe 8 milhões. Então, vai de 3 milhões para 6 milhões em junho, vai para 8 milhões em setembro e agora, no final do ano, avaliado em 11 milhões de euros, o Eric Pulga, aqui do Bahia. Então, queria saber de vocês aí, o que é que vocês acham? Antes de comentar, aperta aqui no like, deixa o seu gostei, por favor, que ajuda a gente bastante. E deixa aqui no comentário o que é que você faria com o Eric Pulga. Você venderia por 11 milhões, recuperaria esse investimento? Acha que o Bahia precisa segurar pelo menos 2026 e 2027 vender, fazer um negócio melhor ainda? O que é que você acha? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque Eric Pulga pode ser uma das maiores transações de venda do Bahia nos próximos anos.